Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema fascinante: a célula. Temos aqui conosco material bem interessante, parte de um livro da UFSC, Biologia Celular, e também um texto sobre solubilidade. A ideia é extrair o essencial, sabe? O que é uma célula, como é que a descobriram e como é que coisas básicas da química, tipo a solubilidade, são vitais para ela existir. E para começar, talvez a pergunta maior: o que define a vida, assim, na base de tudo? Ok, vamos tentar organizar isso. A história é incrível, né? Pensar que lá por 1665, Robert Hooke, com um microscópio que hoje a gente acharia, sei lá, super simples, Uhum. olhou para um pedaço de cortiça e viu umas cavidades e chamou de células, pequenos quartos, tipo num mosteiro. Exato. E é curioso pensar que isso só foi possível porque décadas antes, lá para 1590, os irmãos Janssen já tinham, digamos, aberto a porta com a invenção do microscópio. E a escala disso é de loucos. Falamos de, tipo, 100 trilhões de células num corpo humano. Uau! É impressionante. E o mais fascinante para mim é como essa observação inicial demorou para virar uma teoria científica mesmo robusta. Foi só lá para 1838, 1839, com Schleiden e Schwann, que a teoria celular ganhou forma de verdade. Eles perceberam que não era só a cortiça ou algumas plantas, não. Era a unidade de todos os seres vivos conhecidos, uma generalização poderosa. E essa teoria ela tem uns pilares bem fortes, né? Primeiro, as células como unidades morfológicas e fisiológicas, ou seja, a forma e a função da vida acontecem ali. Segundo, que as propriedades de um organismo inteiro dependem do que cada célulazinha faz e de como elas trabalham juntas. E o terceiro ponto, que para mim foi assim revolucionário, omnis célula e célula. Toda célula vem de outra célula. Exato. Acabou aquela ideia de geração espontânea para células, sabe? Garantiu a continuidade da vida. E o que são essas unidades exatamente? O texto descreve como compartimentos minúsculos, né? Com uma membrana em volta. E dentro... Uma solução aquosa, cheia de químicos. Essa parte, solução aquosa, me pareceu a ponte perfeita. É a ponte, porque nos leva direto para a química básica que sustenta tudo isso. Essa sopa interna, o citosol, é onde tudo acontece. E aí, bom, precisamos falar de solubilidade. Certo. Conceitos simples, mas essenciais. O soluto, que é o que dissolve, tipo os açúcares, os sais lá dentro. O solvente, que dissolve, e na biologia é quase sempre a água, né? Com aquelas propriedades únicas dela. Uhum. E a solução, que é a mistura dos dois. Bem homogênea. Mas e aqui está um ponto crucial. Não dá para dissolver infinitamente, certo? Existe um limite, e esse limite é o tal do coeficiente de solubilidade. Ele diz o máximo de soluto que cabe numa quantidade padrão de solvente, numa dada temperatura, pressão. Ah, entendi. Tipo, quanto açúcar consigo dissolver num copo d'água antes de começar a acumular no fundo? Exatamente essa é a ideia. E dentro da célula, com tanta coisa diferente junta, essa capacidade da água de dissolver ou não cada componente é fundamental para as reações acontecerem do jeito certo, para tudo se organizar. E aqui a coisa fica, para mim, ainda mais interessante. Voltando para a célula. Essa solução interna, o citosol, ela não está solta, né? Tem a membrana plasmática de lipídios e proteínas. O texto diz que ela é dinâmica, não uma barreira estática. Como isso liga com a solubilidade? Ah, essa membrana é fantástica. É uma fronteira super inteligente. A base dela é lipídica, gordura. Isso por si só já impede muita coisa solúvel em água de passar livremente. Lembra de óleo e água, não se misturam fácil. Certo, faz sentido. Mas aí entram as proteínas. Elas ficam ali na membrana e agem como porteiros, canais, bombas. Controlam ativamente o que entra e sai, muitas vezes gastando energia para isso. Então ela seleciona mesmo. Seleciona. E assim a célula consegue manter aquele ambiente aquoso interno super controlado, estável, bem diferente do que está do lado de fora. Tudo isso, no fundo, baseado nesses princípios de solubilidade e no transporte seletivo. É uma gestão química incrível num espaço minúsculo, uma obra-prima de economia e complexidade. Então, para a gente amarrar as ideias, a célula é a unidade básica da vida. Uma ideia que começou com uma olhada na cortiça e se consolidou com a teoria celular.
E a própria estrutura dela, essa membrana envolvendo um interior aquoso, depende totalmente de química básica, como a solubilidade que define como tudo interage ali dentro. É isso. Perfeitamente resumido. A química e a biologia ali, de mãos dadas. Isso me deixa pensando numa coisa. Para a gente refletir um pouco, se todas as células de um organismo, tipo o nosso, têm basicamente a mesma informação genética, o mesmo DNA, e funcionam por essas regras químicas e biológicas universais que a gente discutiu, como é que surge tanta diferença, tanta especialização? Como é que a gente tem, sei lá, um neurônio, que é todo elétrico, e uma célula muscular, feita para contrair, vindo da mesma base? É a diferenciação celular, né? É a diferenciação, mas como ela consegue criar essa diversidade toda a partir desses fundamentos comuns? Fica aí a questão, né? Para a gente pensar mais a fundo depois.